E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que coisa linda o versículo 16. Do qual todo o corpo, ou seja, a igreja, bem ajustada ou ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se nós lêssemos esses textos aqui 10 vezes e fôssemos para casa, nós já tínhamos ganhado a noite já. Porque aqui muita coisa poderosa foi dita a respeito da igreja, sobre a função da igreja, sobre a missão da igreja. A pergunta que está sempre agora sendo feita nos movimentos modernos de igreja ou da fé cristã, é por que a igreja existe? Por que nos reunimos no templo? Por que você está aqui essa noite participando do culto, podendo estar em casa assistindo um filme, ou na casa do vizinho, ou com a cadeira do lado de fora para conversar com seus vizinhos? Por que o crente é chamado de crente? E por que ele lê a Bíblia? A igreja é importante? Qual é a missão da igreja? Qual é o propósito da igreja? Precisamos saber quem somos para poder sabermos o que vamos fazer. Precisamos saber quem somos para saber exatamente qual o propósito da nossa existência. Então hoje nós veremos por que a igreja existe. O tema dessa noite é: por que a igreja existe? E nós iremos ver a importância da igreja em três relacionamentos. Por que a igreja existe em relação a Deus? Por que a igreja existe em relação a ela mesma? Por que a igreja existe em relação ao mundo? Será a forma que hoje nós iremos conversar a respeito da igreja. Então vamos lá. Por que a igreja existe? Em primeiro lugar, porque ela existe em relação a Deus. Quando Deus pensou na igreja, Ele pensou em quê? O que essa igreja seria em relação a Ele? Qual o propósito da existência da igreja para se relacionar com Deus? Então, em relação a Deus, qual a missão mais importante da igreja? E a resposta é simples: adorar. Repita comigo: adorar. De novo, adorar. Você sabe qual é a maior missão da igreja? Sabe qual é? Ir aos teus confins da terra? Não. A maior missão da igreja é adorar. A missão é feita para buscar adoradores ou fazer adoradores até os confins da terra. Mas o propósito de inclusive ir aos confins da terra é para lá ganhar vidas, discipular e tornar elas adoradoras. A adoração é a nossa maior missão. A igreja é a comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, é adorar a Deus, porque Deus e não o homem é o centro de todas as coisas. Escute, se a maior missão da igreja fosse fazer missão, o centro da igreja seria o homem, porque nós estaríamos indo por causa do homem, mas nós estamos indo às missões por causa de Deus, para a adoração dele. Então essa é a nossa maior missão. Missões existem para salvar um povo que adora. Guarde isso no coração. Missões existem para salvar um povo que adora a Deus e se relaciona com Deus em adoração. Então, quando olhamos para isso, percebemos então, já que a maior missão da igreja é adorar, a adoração então tem que ser centrada em quem, irmãos?
Em quem? Em Deus. Tudo que for feito aqui em grupo, como igreja, é feito para adorar a Deus. E aqui, irmãos, nós vamos lá para Apocalipse, e você vai encontrar em Apocalipse vários momentos de adoração. Vários momentos. Em nenhum momento você vai encontrar os anjos cantando: quero que valorize o que você tem. Você é um anjo, um querubim, você é um serafim, alguém. Não. Toda música do Apocalipse é direcionada àquele que está sentado no trono. Irmão Gazel, essa música é herética? Não, gente, você pode pegar um violão e ir na casa do seu irmão e dizer: meu irmão, eu vim cantar a música para você hoje, que você está triste, você está desanimado, e eu sei que o Espírito Santo está na sua vida, e eu vim cantar para você. Quero que valorize o que você tem. Amém. Você está cantando para o irmão. Você acha que o irmão é uma raridade? Você vai lá na casa dele e canta para ele: você é uma raridade. Igual a você, nem o ouro puro de Ofir pode se encontrar. Mas entendam, aqui, em culto a Deus, tudo tem que ser feito para Deus. Como é que os conjuntos, ministério de louvor, pessoas que têm o talento para cantar, devem escolher as músicas para adorar? Simples. Olha para o trono, mira no trono e manda brasa. Tudo que é cantado aqui, em culto solene, se não for para Deus, nós estamos pervertendo o culto a Deus. Nós estamos tirando a glória de Deus e dando aos homens. Consegue entender, irmãos? Quando eu canto para dizer para mim mesmo que eu estou alegre, que eu estou feliz, que eu preciso de Deus, ou que eu preciso de alegria, ou que Deus me restaure, ou que eu estou fazendo isso para mim, e eu estou me tornando o centro do culto. Então Apocalipse descreve a igreja adorando o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir os 7 livros, e todas as canções são direcionadas a Deus. Irmão Gazel, eu queria mandar uma música para um irmão. O irmão está pensando em desistir. Tem uma música que diz: sai da caverna. Mande no WhatsApp dele, bote lá no grupo da igreja, mande no individual dele. Mas aqui é um momento para se adorar o Cordeiro que esteve morto, mas que está vivo e que tem todo o poder nas suas mãos. Eu aprendo também que adoração tem a ver com conteúdo e não com forma. Nós não temos uma forma litúrgica bíblica, não tem nenhum versículo que diz: quando vocês forem adorar, comecem com oração. Depois da oração, cantem 3 hinos da harpa, façam a leitura da palavra, coloque e crie conjuntos entre si. Depois desses conjuntos, bote mais 5 pessoas para cantar individualmente. Quando faltar 10 para 9, bote alguém para pregar. Nós não vamos escutar e ver nenhum texto falando disso na Bíblia, porque a forma somos nós quem criamos, e Deus não está impressionado com a forma. Deus não liga para a forma, Deus liga para o conteúdo da adoração. Na verdade, nós temos que ser o povo de Deus que adora a Deus com sinceridade, com verdade e com alegria. Então, se esta noite você está aqui com sinceridade, com verdade, com alegria, se você soube a canção ou se você não soube, é o que menos importa. A forma é o que menos importa, porque Deus não está buscando liturgia, Deus não está buscando adoração, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui nós precisamos tomar um cuidado. Por quê? Porque o culto não é um show. Nós não podemos tornar o culto num show. Mas do mesmo jeito o culto não é um funeral. Você não deve vir para o culto para fazer um show e nem muito menos para um funeral. Você vem para adorar ao Senhor de todo o seu coração. O culto não é uma apresentação para ser vista pelos homens. Não é uma apresentação do meu glória a Deus, do meu aleluia, ou da minha voz, ou do meu conteúdo hermenêutico, homilético, teológico. Não, o culto não é para ser visto assim pelos homens. O culto é para ser dado a Deus.
Ele é quem está aqui para receber a nossa adoração. Jesus fez um curso teológico particular com uma mulher, no capítulo 4 de João. Abre todo mundo, João capítulo 4. O primeiro papel da igreja é adorar. Então vamos aprender um pouquinho sobre adoração. João capítulo 4, versículo 20. João 4 e 20, vamos ver o que Jesus falou para essa mulher sobre culto. A mulher faz a seguinte pergunta para Jesus, se você não tem Bíblia, acompanhe no telão. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus vai dizer para essa mulher o que não é adoração. Em primeiro lugar, ele diz para a mulher, mulher, adoração não tem nada a ver com lugar sagrado. Nem no monte, nem em Jerusalém. Escute, isso aqui não é o pedaço de chão mais sagrado de Itaitinga, não. Sabe o que é isso? Isso aqui também não é altar. Isso aqui não é altar. Isso aqui é um palco, plataforma. Um local que alguém que vai pregar precisa estar numa posição mais alta para que quem está lá atrás enxergue. Segundo a Bíblia, altar é você. Templo é você. Você é o local onde o sacrifício precisa ser feito. Isso aqui é o que então, irmão Jazel? Isso aqui é um prédio climatizado, iluminado, com cadeiras e com som. Para quê? Para que a gente junte um número maior de pessoas, para que juntos aprendamos a palavra de Deus e ao mesmo tempo adoremos a Deus em algumas modalidades de adoração, seja oração, seja oferta, seja com ações de graça, seja com cânticos. Isso aqui não é a igreja, igreja somos nós. Pastor, igreja sou eu? Não, igreja não é você, igreja somos nós. Igreja é quando tem um corpo, pessoas unidas, juntas, formando o corpo de Cristo. Aí é igreja. Então não é neste monte, não é nesse pedaço de chão, não é no monte. Os irmãos têm negócio de orar no monte, né? A teologia do samaritano, né? Que igual a mulher samaritana gosta dos montes, porque lá no monte estou mais perto de Deus e Deus me vê. Não existe lugar sagrado para adoração. Existe sim corações que adoram em espírito e em verdade. Jesus disse para essa mulher que adoração não é algo sem entendimento. Eu vou fechar os olhos aqui, meu irmão, e eu não quero nem saber o que o pastor vai falar. Eu vou dar glória a Deus do começo ao final. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E o pastor disse, minha mãe acabou de morrer. Ele, amém, Senhor, glória a Deus. Senhor seja louvado nisso. Ele disse para essa mulher, olha, os samaritanos adoram o que não entendem. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia, um culto desprovido de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Jesus deixa bem claro que quando não há entendimento, aí não há culto, aí não há adoração. Adoração também não é centralizada na pessoa humana. A adoração precisa ser centrada em Jesus. Jesus disse para essa mulher que os samaritanos não entendiam porque a salvação vinha dos judeus. Ou seja, eles não conheciam o Messias. Quando não se conhece o Messias, vai se adorar quem? Se é Ele que está no trono recebendo toda a adoração. O culto não é para os homens. O culto não é para as igrejas. O culto não é para as pessoas. O culto é centralizado em Jesus. Só Ele merece adoração. Se um irmão depois do culto disser assim para você, meu irmão, não gostei do culto, você diz, muito bem, irmão, não foi feito para você. Não é para você. Eu não gostei muito de hoje, não. Você não tem nada a ver com gostar, não, irmão. A melhor definição de culto que eu aprendi foi essa: o culto
é o momento em que toda a igreja vem para o palco. E só Jesus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficam na plateia. Lá na plateia, eles vão receber tudo aquilo que nós, no palco, estamos fazendo para Ele, direcionando a Ele. Nossa adoração será vazia se Cristo não for o centro. Já imaginou, irmãos, a quantidade de ensaios? Se você nasceu num lar cristão e você está com 50 anos, você passou por todos os conjuntos. Quantos ensaios você já fez na sua vida? Quantas horas ensaiando para chegar no céu e descobrir que foi tempo perdido, porque você não cantou para Jesus, você não cantou para o Cordeiro, você não adorou aquele que está no trono. Já pensou um tempo perdido quando você cantou para o irmão, quando você cantou para os outros, quando você cantou para as pessoas, pensando que estava adorando a Deus, quando de fato você não o adorava. Adoração que não centra Jesus, ela é vazia. O culto não é para nos agradar, a música não é para nos entreter, não é entretenimento. Ah, que música legal, essa música não é muito ritmo, muito bom. Falta. Irmãos, a música é para adorar o Senhor. Eu tenho dificuldade para adorar em alguns momentos. Da mesma forma, por exemplo, um cinegrafista profissional, se ele assiste uma transmissão como essa que nós estamos fazendo essa noite, e se o câmera não estiver fazendo tudo enquadradozinho, ele tem dificuldade de assistir. Porque ele conhece aquilo que é profissional, aquilo que tem que ser colocado, alinhado direitinho. Um bom pedreiro, quando chega numa obra que está tudo torto, ele fica angustiado. Um músico, por exemplo, ou alguém que conhece um pouco de música, quando o negócio está desafinado, quando o irmão está cantando, irmão, com mimimi, o povo com dó dele, aí... Por mais que o irmão esteja adorando, para o músico é difícil adorar. Porque ele percebe a desafinação, ele percebe a música desajeitada, ele percebe a falta de técnica, a falta de animação, de empolgação. Só que chega um momento em que nós temos que engolir a técnica que conhecemos, ou o conceito que conhecemos. E esse momento é o momento do culto. Porque aqui nós temos que botar isso para fora e dedicar a Cristo a nossa adoração, independentemente do que estão cantando ou dizendo. Porque aqui a adoração é individual, pessoal e ao mesmo tempo coletivo. Precisamos adorar com a igreja, mas Deus ouve também a tua oração particular. A verdadeira música, irmão, vem do céu e é endereçada ao céu. Ela vem de Deus, e aí nós ficamos tão felizes que devolvemos em forma de canções, de poesias, de louvor, de adoração. Isso é música para adoração ao Senhor. Jesus diz para a mulher samaritana também o que é adoração, e ele diz: adoração precisa ser bíblica. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... O nosso culto, ou ele é bíblico, ou ele é amaldiçoado. Meu Deus, que negócio é esse, pastor? 1 Coríntios 11, lá na Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz: há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Há entre vocês essas pessoas que não têm entendimento e por não ter entendimento estão comendo e bebendo para a sua própria condenação. Por quê? Porque não discerniram, ou não discernem. O que é discernir? Entender o corpo do Senhor. Então perceba, adoração, se não for bíblica, ela não tem resultado nenhum sobre nossas vidas para nos abençoar. Deus não se impressiona com pompa. Nós estamos aqui ajeitando a sede, irmão, devagarzinho, ajeitando as coisas, o som, deixando as coisas bonitinho. Mas se nosso coração não se entregar, a gente pode ter o melhor coral, os melhores instrumentos, os melhores músicos, as melhores vozes. Se nossa alma não se render, Deus não se impressiona com pompa, porque Ele vê a verdade no íntimo. Ele enxerga lá onde ninguém enxerga, e lá Ele enxerga a adoração. Além de ser bíblica, a adoração precisa ser sincera. Ela precisa ser em espírito, ou seja, em todo ou de todo o coração. Ela precisa ser feita com fervor. Com fervor. Você adora a Deus assim, irmão? Fervor. Estou alegre porque estás alegre. Alegre? Isso é alegria para você? Essa tristeza. Irmão, vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Eu gosto de ficar de pé, irmão.
Aí daqui, ano que vem tem política, né? Esses irmãos que ficam sentados, vá no comício para ver como é que eles ficam. Aplaudem cada besteira que é dita, gente. Olha que eu já fui em comício, eu sei como é. Cada besteira que é dita, o irmão está lá com a bandeira e bate palma e grita. Chega no culto, meu irmão, morto. Não tem fervor, não tem alegria, não tem ânimo. Quando estava no mundo, dançava forró até o sol raiar, levantava poeira, era nas boates, era nas noitadas, bebia cachaça, usava droga. É na hora de adorar a Deus, morto, sem envolvimento de alma, de espírito, sem coração, sem fervor. É um culto frio, árido, seco, xoxo, sem vida. As irmãs, faça o seguinte, imagine seu marido olhando para você assim, com a cara bem assim, dizendo assim: eu te amo, meu amor. Vocês, maridos, escute aí seu filho dizendo: meu pai é o melhor pai do mundo. Você recebe esse elogio? Aí para Deus você quer cantar para Deus assim: já achei uma flor gloriosa. Aleluia. Glória a Deus. Culto frio, meu Jesus. Quais são os princípios bíblicos para adorar o Senhor? Existem alguns princípios que o adorador precisa compreender. Primeiro princípio: o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Vou repetir: o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Ou seja, Deus não está preocupado com adoração, Deus está preocupado com adoradores. Porque a adoração feita sem vida diante de Deus não vale nada. Uma frase do Caio Fábio que eu guardei na alma: quando não há culto na vida, não há vida no culto. Se você é uma pessoa na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, da boca suja, imunda, do coração duro, pessoa cheia de mágoa, de rancor, se você chega aqui e aqui você se derrete, você faz toda a coreografia para Deus, não valeu absolutamente nada. Tua adoração está envolvida com o teu fuxico, tua adoração está envolvida com a tua fofoca, tua adoração está envolvida com o teu coração rancoroso, tua adoração está envolvida com o seu coração duro, com as suas amarguras. Ou seja, a adoração tem a ver com a vida. A gente costuma orar assim: Senhor, estamos agora entrando na tua presença, né? A gente sai da presença de Deus em algum momento, irmãos? Nós pensamos que o culto é essas 2 horas. O culto é o dia inteiro. É quando você priva os seus olhos de olhar para aquilo que não convém. É quando você priva os seus lábios de falar aquilo que não convém. É quando você generosamente ajuda alguém que está necessitado. É quando você luta pela santificação do seu corpo, das suas vestes, da sua alma, do seu espírito. A prática da adoração, irmãos, está enraizada na vida do adorador. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. A pessoa que adora, ele é o culto. Eu costumo ilustrar isso, irmãos, com aquela imagem de Abraão levando Isaac para sacrificar. E Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? Ele diz: o Deus vai prover o cordeiro. Só que, irmãos, quando chega lá no monte, Abraão acaba dizendo que o sacrifício seria ele. Isaac era o sacrifício. Isaac não corre, Isaac não foge, Isaac não resmunga, Isaac não fala mal de Deus. Ele se permite ser a oferta a Deus. O pai pega o filho, coloca, amarra para matá-lo, levanta o cutelo, e o menino não esculhamba o pai, não esculhamba a Deus, não tenta correr, não tenta fugir. Ele se coloca como sacrifício. Isso aqui é adoração. É quando tua vida está no altar de Deus. É quando tua comunhão com Deus reflete tudo que você é e tudo que você faz. A prática da adoração não é nunca divorciada da pessoa do adorador. Sabe por que Deus rejeitou a oferta de Caim, gente? Tem gente que diz que Deus rejeitou a oferta de Caim porque Caim deu frutas, enquanto Abel deu animais. Não, gente. Deus rejeitou a oferta de Caim porque Deus rejeitou Caim. Deus não rejeita canções dadas a ele, Deus rejeita quem canta. Deus rejeita adoradores.
Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa a Ele. Vou dar um exemplo disso. Isaías capítulo 1, versículo 14, Deus disse assim para o seu povo: as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as ouvir. Olha, gente, o povo está fazendo canções, festas, congressos, solenidades, cultos a Deus, e Deus está dizendo: a minha alma aborrece o culto de vocês. A minha alma está cansada de ouvir isso. Um grande pensador disse o seguinte: nós estamos procurando os melhores métodos, enquanto Deus está procurando os melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Uma vez, meu primeiro mês na Lagoinha, 12 anos atrás, eu comecei a montar um grupo de louvor, e o irmão ficou muito triste comigo. Chegou para mim depois do culto e disse: irmão Jaziel, eu estou sentindo que o senhor não gosta muito de mim. Eu disse: por quê, irmão? Porque, irmão, já faz 4 semanas que o senhor me dá uma oportunidade para me adorar o Senhor. Aí eu disse: meu irmão, e para você adorar, você precisa estar no púlpito e com o microfone na mão. O irmão ficou tão chateado que foi-se embora, mudou de igreja. Porque o entendimento das pessoas de adoração não é esse. Não entende que a adoração tem a ver com a vida. Cantar no microfone ou deixar de cantar é o que menos importa. Você gosta de adorar? Está esperando o que para adorar? Está esperando o que para adorar? Quem está te impedindo de adorar? O culto não está bom? Sabe por que o culto não está bom? Porque você não está cultuando. Porque uma alma que cultua e que adora a Deus, a sua alma fica satisfeita e alegre. É impossível chegar diante do trono de Deus, se prostrar a Ele e render a sua alma e render o seu coração, para sair-se da mesma forma que entrou ou que estava antes de adorar o Senhor. E isso não é só na igreja, não. Experimente fazer isso em casa. Experimente na hora do trabalho. Aquele momento da folga que você tem do almoço, tirar um momento para ficar a sós com Deus e adorá-lo com alegria, com sinceridade, com verdade, com entusiasmo. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante de Deus, dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24, Deus disse assim para o povo: aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer, e ainda que me ofereçais holocaustos e vossa oferta de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Antes corra o juízo com as águas e a justiça como ribeiro perene. Irmãos, se Deus agora viesse aqui para dizer para mim e para você como é que a nossa adoração soa aos ouvidos dele, como seria? Como seria? O que é que você acha que Deus está achando do seu culto? Escute, você está no palco, cantando, ofertando, glorificando, exaltando a Ele que está ouvindo. O que é que Deus acha do que você faz? Se estão gostando da sua voz, isso é o que menos importa. O que é que Deus está achando do seu louvor? Terceiro princípio é que o adorador precisa entender que um culto, ainda que seja ortodoxo, bíblico, se for divorciado da vida cotidiana, não agrada a Deus. Não adianta eu escolher as melhores canções que apontam para o trono de Deus, se a minha vida não condiz com a minha adoração, meu culto não existe. O quarto princípio, o adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele está perdendo tempo. Então a igreja, em primeiro lugar, existe para quê? Ela existe para adorar a Deus. Eu vou parar aqui para fazer uma pergunta. Você tem adorado a Deus? Você tem existido como igreja na adoração? Você tem adorado a Deus aqui no templo?
aqui no prédio, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida? Porque tua primeira missão como igreja é se relacionar com Deus, adorando a Ele de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Não é assim que ele fala de amar a Deus? Segundo lugar, a igreja existe em relação a si mesma, com relação à igreja. Para quê? A resposta é para treinar os crentes. Em primeiro lugar, a igreja existe para adorar a Deus. Em relação a ela mesma, em relação à igreja, ela existe para treinar os crentes. E aqui está o texto que nós lemos de Efésios 4, 12 em diante. O interessante é que há mais de 500 anos atrás, Lutero proclamou o sacerdócio de todos os crentes. Lutero disse: não precisa que tenha um sacerdote de costa para o povo, fazendo uma missa em latim, que ele é o único que pode oficiar e adorar a Deus, não. Lutero lembrou do que Pedro diz: vós sois sacerdócio real. Deus está falando isso para quem? Pedro falou isso para quem? Para a igreja. Então, irmãos, precisamos de uma reforma nova para devolver à igreja as suas funções de ministros da reconciliação. Eu sei que vocês não gostam, mas é necessário. Diga assim para o irmão que está do seu lado: você é um ministro da reconciliação. Você sabia, irmão? Você sabia disso? Ministro da reconciliação. Você é um escravo de Deus, de livre e espontânea vontade, um servo que está a serviço de reconciliar o homem com Deus, com a pregação do Evangelho. Algumas igrejas no planeta cresceram muito, como por exemplo a Coreia. A igreja do Evangelho Pleno, a Assembleia de Deus da Coreia, um templo só tem, o último censo, 1.200.000 membros, num censo que eu vi aí um tempo atrás. Eles fazem 12 cultos no domingo, começa de sábado para domingo, meia-noite. Fazem 12 cultos, é um ginásio imenso. A Coreia é um país bem pequenininho, que as igrejas quase todas são ginásios. Como se deu o crescimento dessa igreja? Foi pastores muito inspirados? Foram super evangelistas, presbíteros poderosos? Não. Essa igreja da Coreia cresceu porque a igreja entendeu o que é ser igreja, e cada um passou a existir como ministro do Senhor, pregando, anunciando o evangelho, discipulando, cuidando, visitando uns aos outros. Por isso a nação foi ganha para Cristo. A nação, o povo morria de fome. Quando a igreja começou a ser igreja e ser cheia do Espírito Santo, ela saiu de um estado de miséria e passou a ser um país de primeiro mundo. Se você não sabe, a Coreia do Sul é dona da Samsung, da LG, das grandes tecnologias. Sabe onde está tudo isso? Tudo isso tem a ver com a igreja que um dia decidiu ser igreja. A igreja de Deus não é apenas uma multidão, mas é um corpo. Escute, um corpo bem coordenado, onde cada um exerce sua função e cresce em maturidade. Olha aqui para mim, irmãos. Existe uma função que é sua, aqui no corpo de Cristo. Todo mundo tem uma função. E aqui a nossa igreja tem errado muito nisso, a nossa e muitas outras. Ela não tem encontrado a função de cada um no corpo, não tem treinado as pessoas para suas funções. A igreja é esse corpo bem coordenado. Essa igreja é onde os membros trabalham juntos. Escute bem, irmãos, eu estou com muita sede. Olha a minha distância para esse copo de água. Eu quero saciar minha sede. Aí meus olhos viram a água. E aqui eu tenho que pegar minhas pernas e todas as células e veias e nervo que tem por aqui com os ossos e movimentar com estímulos do cérebro até lá, para minha mão, junto com o braço, com o antebraço, tomar e levar a boca e poder beber água. Quem é a cabeça da igreja? Ele envia os estímulos para o corpo. E o corpo bem coordenado, unido, junta, começa a trabalhar com um só propósito. Consegue entender o que é a igreja?
A igreja então existe para nutrir e treinar os crentes. Por isso, ficar fora da comunhão da igreja é como entregar uma pessoa a Satanás. Porque a comunhão da igreja nos protege. Diga comigo, a comunhão da igreja nos protege. Diga de novo para você não esquecer, a comunhão da igreja nos protege. Tem uma unção na Assembleia de Deus de proteção. Não, estou falando de tempo, de denominação. Estou falando da igreja, do corpo. A comunhão nos protege. Protege de quê? Primeiro, Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo, o texto nós lemos, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu pergunto, quem foi que fez essas funções ministeriais? Quem criou? Deus. Para quê? Para edificar a igreja. Então Deus equipa a igreja com trabalhadores para trabalhar na proteção espiritual da igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Isso aqui são dons ministeriais. Não é título, irmão. Não é título. Dons ministeriais. Pessoa que tem o dom de profetizar, de pregar a palavra de Deus com ousadia, de escancarar o pecado. Pastores e mestres que cuidam e que ensinam e instruem a igreja. Os evangelistas que saem por toda parte pregando o evangelho com todo ânimo e toda força. Além de Deus nos dar dons para trabalhar a liderança da igreja, a Bíblia nos mostra que ela, o instrumento da igreja, tem todo o conteúdo para o ensino da igreja. 2 Timóteo 3:16-17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para que tudo isso? A fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito. Perfeito, irmão Jesus, estou falando de maturidade. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga comigo, perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia, nosso instrumento, serve para quê? Para nos corrigir, para nos repreender, para nos ensinar, para nos educar na justiça. Para quê? Para que eu seja maduro. Essa palavra perfeição tem a ver não de perfeição no sentido de não ter defeito, de ser maduro. E ao mesmo tempo que eu seja maduro, eu esteja habilitado, preparado, treinado para toda boa obra. Outra coisa, existe um modelo excelente como modelo de ensino para a igreja. Colossenses 1, versículo 28 ao 29, que diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Ou seja, Paulo está dizendo, nós, os pastores da igreja, nós temos que nos aperfeiçoar, nos esforçar para apresentar a Cristo cada cristão, cada homem e mulher de Deus, perfeito em Cristo, ou seja, maduro em Cristo. Agora, irmãos, o problema é que as igrejas hoje não estão parecidas com isso, estão parecidas com creche. O irmão tem 50 anos de crente, assim, que é assembleanossauro, na época dos rex, dos dinossauros, mas um bebê na fé ainda, criança espiritual. Esse ano será que eu vou para o presbitério? Essa igreja não me honra, eu vou mudar de igreja. Irmão, quem pede cargo não tem que receber cargo. Quem está ligado em cargo não pode receber, porque senão ele vai morrer com esse cargo. Porque Jesus era o que, irmão? Era diácono, não é Jesus? Presbítero? Evangelista? Está afiliado a qual convenção? Quando eu for presbítero, aí vocês vão ver o que é que eu vou fazer. E por que não faz agora que não é? É servo de si mesmo, da função, não de Cristo. Entenda, a igreja está cheia desses meninos. Existe uma guerra sendo travada por essas almas aí. E quando eu falo de guerra, não Deus e o diabo, eu estou falando o sistema querendo engolir a mente de todo mundo.
E todo mundo quer pregar onde? Aqui, gente, com esse microfone. Todo mundo quer subir os púlpitos. E aí nessas casas, quem é que vai? E nessas favelas? E nessas praças? E nos povoados, quem é que vai? Uma criança é aquela que é instável. Hoje ela quer ser crente, amanhã quer ir para o inferno. Hoje, meu irmão, hoje eu vou pisar na cabeça do cão. Eu vou escrever um recado para ele na sola do meu sapato. Porque o mais alto que ele vai enxergar é a sola do meu sapato. No outro dia ele é o próprio cão. Tem dia que o diabo anda longe dele com medo que o diabo nem entra nele. Ele entra no diabo e deixa o diabo endemoniadinho. Crente bebê, irmão, ele é centrado nele. Minhas vontades, meus desejos, minha função. Eu quero agora ser o chefe dos carimbadores de carta de recomendação da igreja. Será que vão me honrar com isso esse ano? Tanto preocupado com coisas tão fúteis, tão pequenas, mas sempre preocupado em colocar o nome dele em cima de alguma coisa. Uma igreja tem uma compreensão, ele tem uma compreensão limitada, porque é bebê. Entrega uma calculadora para um bebê para ver se ele sabe usar. Depende de outros para cuidar de si mesmo, porque não consegue se cuidar, não consegue ir daqui para a praça sem cometer 1000 pecados daqui para lá. Porque é menino, é bebê. Tem outros que são crente a pai. Tem 10 anos, mas ainda estão na mamadeira. O crescimento é retardado. Está com 50 anos, mas fala como bebê de 5. Existem outras igrejas que são igrejas desnutridas, que come apenas uma vez por semana, aí fica desnutrida. Tem a Bíblia em casa, mas só come ela, que só lê a Bíblia na hora da leitura da palavra na igreja. Tem irmão que se tirarem a leitura da palavra, das liturgias, ele nunca mais lê a Bíblia. Desnutrido, flácido, que é aquela igreja que come e dorme. Come e não faz exercício. Flácido, espiritualmente flácido. Se enche de teologia, de conhecimento, e não anda, não pratica, não exercita, não caminha, não batalha, não luta. Flácido, não tem músculo, não tem resistência espiritual. Escute uma coisa, irmãos. Maturidade não é conhecimento. Maturidade não é conhecimento. Maturidade é vida, é caráter transformado, é se tornar a imagem de Cristo aqui na terra. Tem igrejas que não passam de colônia de férias, que é o lugar onde nós gostamos de ir quando não temos outra coisa mais importante para fazer. Aí vamos para a igreja. Outras são a igreja plateia, onde a gente vem para assistir o culto, assistir o irmão cantando, assistir o outro pregando. Ele não participa de nada, ele só assiste. Existe o outro que vai para a igreja clube, o lugar onde nós pagamos nossa cota, 10%, algumas gorjetas, as ofertas, para a gente ter um ambiente limpo, gostoso, confortável. Uma igreja que meus filhos também cresçam e tenham uma boa estrutura, mas não passa disso. O lugar onde eu gosto de ir com a família, ter um tempo agradável, edificante. Esse lugar não é igreja não, irmão, esse lugar é a praça, a praia. A igreja não é um prédio onde nós nos reunimos. Depois que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sempre que o Novo Testamento se refere ao templo de Deus, ele está falando do nosso corpo. Do nosso corpo. Sempre que fala de igreja, está sempre usando figuras que mostram que é a junção dos salvos, juntos, unidos, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros, confessando os pecados uns aos outros. Se não for assim, não é igreja. Diz que um bêbado veio para uma certa igreja e ficou lá um mês tentando sair das drogas, sair do álcool, e disse: eu vou voltar para o bar, porque o bar que eu estou é melhor do que essa igreja. O pastor ficou escandalizado: você respeite minha igreja, rapaz, comparar minha igreja ao bar? Ele disse: faz um mês que eu vou na tua igreja, pastor. Eu vejo o senhor sentado com os obreiros lá no púlpito, pregando, e a nuca dos irmãos, que eu sento lá atrás, só vejo a nuca deles. Quando eu chego no bar, eu boto uma dose, converso com um garçom. Quando eu fico melado e bêbado, eu começo a falar dos meus problemas. Eu choro, e conto dos meus problemas. Eu falo da minha mulher, falo dos meus vícios, falo de tudo. Todo mundo do bar sabe quem eu sou. Na sua igreja eu só conheço o nuca e o senhor de frente.
A nossa igreja tem sido melhor do que os bares, irmãos? Você consegue entender que vir à igreja, sentar aí, ouvir uma palavra e ir embora não nos torna igreja? Consegue perceber que tem a ver com crescimento, maturidade, trabalho, estar ligado uns aos outros, cooperando, trabalhando juntos? O que é igreja? Igreja é um corpo que tem muitos membros e que cada membro exerce o seu trabalho e sua função. E eu pergunto para os membros que estão aqui esta noite: você está exercendo qual função? Irmão, eu sou o provocador de orações. Que função é essa? Rapaz, eu dou todo trabalho que os irmãos estão sempre orando por minha causa na igreja. Os irmãos estão sempre orando porque eu estou sempre perturbando e os irmãos estão orando. Eu sou o membro mais importante da igreja. Diz que um pastor foi para o céu e chegou lá, o taxista da igreja dele recebeu um galardão maior do que ele. E ele ficou revoltado com São Pedro. E São Pedro manda olhar aí que eu acho que trocaram meu prêmio, porque o taxista da igreja, mal ia no culto, está com um galardão maior do que o meu. E eu sou o pastor da igreja com um galardãozinho desse tamanhozinho, não dá nem para colocar na cabeça a coroa, que não cabe. Aí São Pedro foi lá, olhou a lista lá e disse: não, rapaz, está certo mesmo. Mas por que, rapaz? Ele é o taxista, eu sou o pastor. Ele diz: rapaz, é porque quando você prega o povo dorme. E ele, quando dirigia, o povo orava. Ele estimulava espiritualmente melhor o povo mais do que você. Igreja é um corpo. E se é um corpo, cada um tem uma função. Cada um tem um trabalho. Mesmo os membros que não aparecem têm uma função fundamental para a saúde do corpo. Perceba, quem está vendo aqui os dedos do meu pé? Mas eu pergunto, é importante ou não é? A Bíblia diz que até os membros indecorosos, falando dos órgãos genitais, são importantes. Até os membros menores, que é aquele que não dá muito valor, aquele que é sujo, que pisa o chão, ele diz: nós revestimos de maior honra. Eu pergunto, quem bota sapato na cabeça? Quem bota sapato na mão? Sapato bonito, como do irmão Rodrigues aqui, bota onde? No pé. Ou seja, o membro que pisa o chão, que se suja, está mais próximo da poeira, é o que nós envolvemos com maior honra. É o que Paulo diz. Todos os membros são importantes para o corpo de Cristo. Arranque a unha do dedo mindinho, tente dormir sem tomar remédio hoje, e você vai ver que até o dedo mindinho do pé é importante. Numa igreja, todos têm uma função. 3 coisas são importantes aqui. Primeiro, unidade. Quando falamos de igreja como corpo, está falando de unidade. Os membros são diversos, mas há quantos corpos? Um corpo. Tem irmãos que cantam: somos corpos. Não é corpos, não é corpo mesmo. Somos um corpo. Estamos todos ligados à mesma cabeça. Isso também fala de diversidade. Nós somos diferentes uns dos outros, mas pertencemos ao mesmo corpo. Isso fala de mutualidade, ou seja, do uns aos outros. Essa mão limpa a outra, essa mão trabalha o pé, esse pé carrega o corpo, o coração pulsa e faz com que o sangue circule. Todo mundo trabalha e o trabalho de todos serve a todos. Pastor, meu trabalho é da intercessão, ninguém vê. Seu trabalho é importantíssimo, irmãos. O mais importante não é o trabalho. Irmãos, às vezes o trabalhador que aparece mais como pregador, talvez é o que trabalhe menos. Porque trabalho para o reino de Deus não é o que aparece, não tem nada a ver com aparecer. É aquele que se dedica a edificar o corpo de Cristo. A igreja, irmãos, é um corpo de leigos treinados para servir uns aos outros. E é isso a figura que nós lemos no texto de hoje. Vamos voltar para Efésios capítulo 4. O tempo já passou, queridos. Olha, eu tenho um problema com o tempo tão grande. O versículo 2, depois que ele fala dos apóstolos, os profetas, ele fala, versículo 12: querendo, vocês vão entender melhor o texto agora, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que é que serve o profeta? O dom ministerial do apostolado, ou seja, a evangelização, a pregação, o evangelista, os pastores, os mestres, para quê? Aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que
todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, irmãos, o crescimento tem que ser junto. Todos têm que chegar à unidade da fé. Temos que chegar juntos à fé. O conhecimento do Filho de Deus, todos precisam ter. Precisamos ser homem perfeito, à medida da plenitude de Cristo, do conhecimento de Cristo. Para quê? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A Bíblia está dizendo que se nós não crescermos juntos, se nós não atingirmos a fé juntos, se não tivermos maturidade juntas, alguns serão enganados, serão levados por ventos de doutrina. Eu estava um dia sentado bem aqui, e uma dupla cantando aqui, e a igreja pegando fogo, e a dupla cantava silêncio. Eu ainda lembro muito bem: não conte nada da sua vida para ninguém, não fale dos seus problemas, algum negócio, uma loucura mais ou menos assim. Aí a Bíblia diz: carregai as cargas uns, confessai os vossos pecados uns. O coitado do irmão ouve uma música dessa: é mesmo, rapaz, eu vou falar só para Jesus, vou me calar, estou passando por uma tentação terrível, mas eu vou me controlar aqui e vou ficar sozinho com Jesus. Aí imaginou o veneno, irmão? O irmão vai morrer na fé. Quantas heresias são ditas no culto, quantas pregações feitas, ou melhor, nem feitas, quantas pessoas abrem a boca e dizem o que quer, dizendo que está cheio do Espírito Santo, levando pessoas ao engano. A igreja precisa crescer junto. Aqui está aqui o texto, gente: para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, não é só uma parte, não é só o conjunto de senhoras, não é só o departamento de homens, é todo o corpo bem ajustado, todo o corpo junto, unido, ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada parte trabalhando como é justo, cada um fazendo a sua parte, cada um trabalhando igualmente, para que o corpo aumente para a edificação em amor. Pastor, tem uma pessoa endemoniada, vai lá expulsar. Pastor, tem uma pessoa passando fome, vai lá cuidar. Cadê o presbítero? Irmão, a Bíblia está dizendo que essa função aqui é da igreja. Qual a função do pastor mesmo? A Bíblia diz que é se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Ele tem que se afadigar na oração, se afadigar no estudo da palavra, para edificar o corpo de Cristo. Ah, pastor, eu estava até chateado com o pastor, que eu estava internado, ele não foi lá me ver. E tem irmãos ainda que acham que o pastor tem que ter uma bola de cristal, que adivinha o dia que ele está mal. O pastor estava depressivo ontem, o senhor não disse nada para mim. O senhor me avisou? Não, mas eu pensei que o senhor sabia. O corpo tem que trabalhar junto. Pastor, fulano de tal passeio, ele estava fumando maconha. E o que foi que tu fez? Eu vim dizer para o senhor. Como é o nome disso, pastor? É amor? Fuxico. Mas pastor, estou dizendo para o líder da igreja: fuxiqueiro você. Porque o que você tinha que fazer é ir até ele. Ir até ele. A Bíblia diz que se você flagra alguém em pecado, faz o que, irmão? Vai até ele. Chama-o em particular. Se ele não ouvir, pega mais 2 testemunhas e vai de novo. Se ele não ouvir, aí sim chama o pastor, a igreja. E se ele não ouvir a igreja, continuar no pecado dele, a Bíblia diz: considera como gentio e publicano, ou seja, exclui da comunhão. Será uma das nossas mensagens nessa sexta-feira: disciplina bíblica, o que é entregar alguém na mão do diabo, para o diabo se ir andar. Isso é bíblico, nós vamos ver daqui a alguns cultos, sexta-feira pela frente. Disciplina, todo o corpo precisa trabalhar junto à disciplina. Todo o corpo precisa trabalhar junto à edificação, à construção. Ou seja, a igreja é um corpo que é treinado para servir ao reino de Deus.
A igreja existe para adorar, para treinar os seus membros. Em terceiro lugar, para encerrar, ela existe para testemunhar, para pregar. A maioria dos crentes não sabem o que é testemunhar, porque apenas 5% dos crentes já levaram uma pessoa a Jesus. 5% dos crentes já levaram alguém a Jesus, só 5%. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém e Samaria, e toda a Judéia e até os confins da terra. A Bíblia mostra a igreja como um sal, influência invisível, que influencia sem ser vista. A igreja é vista como luz, uma influência visível. A igreja é vista como perfume, uma influência notada, percebida, que aflora os sentidos. Nós não temos mais tempo para falar para isso, mas eu quero só terminar dizendo que a evangelização é resultado do crescimento e do amadurecimento da igreja. Primeiro nos relacionamos com Deus em adoração, treinamos uns aos outros e capacitamos uns aos outros para a grande obra, e em seguida nós, Igreja de Cristo, começamos a fazer missão aqui, nas cidades vizinhas, as cidades distantes, até os confins da terra, tudo ao mesmo tempo. A Bíblia fala de 2 diáconos, Estevão e Filipe, que se tornaram pregadores ungidos, que as multidões eram levadas a ouvi-los, e eram apenas diáconos. O povo todo, ao ser disperso, quando Jerusalém começou a sofrer perseguição, eles foram embora de Jerusalém, mas disperso, eles iam pregando a palavra da cruz, anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tem uma parte aqui sobre discipulado e evangelização, vamos deixar para o próximo culto, não temos mais tempo, mas eu queria que você gravasse no seu coração essa função tríplice da igreja. A igreja existe em relação a Deus para adorá-lo. A igreja existe em relação à própria igreja para edificar, para construir, para treinar os membros. E em terceiro lugar, em relação ao mundo, ela serve para pregar, para anunciar a salvação aos que estão perdidos. Essa é a razão pela qual a igreja existe. Amém? Vamos louvar a Deus por este culto, por esta palavra.